Olá, gente. Bom dia. Bom dia a vocês que estão aqui já ligados no YouTube, nesse novo canal que inauguramos ontem à noite, né, Lindbergh, Claro, 9 horas da foi noite. um sucesso, Vanessinha. E olha, já foram mais de 10 mil inscritos no primeiro dia. Eu quero agradecer muito cada um e cada uma que chegaram até aqui, que nos assistiram, que se inscreveram no canal, que ligaram lá o sininho, viu, Ativar o Lindbergh? sininho para E receber olha, e notificação. dizer o seguinte, esse canal, nós estamos apenas apresentando, eu e Lindbergh, mas é o canal de muita gente, é o canal de todo mundo que sonha com uma vida melhor, com um mundo melhor. É um canal daqueles que acreditam ainda que é possível, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, não só a gente resistir, mas a gente sair vitorioso, impedir essas reformas que estão fazendo, né? Agora nós estamos ao vivo aqui, um pouquinho mais de 8 horas da manhã, e também com muita alegria, muita satisfação, muita honra de minha parte, da parte do Lindbergh, a gente está ouvindo outra pessoa fenomenal, que tem que ser ouvida, porque é uma grande referência da militância popular dos movimentos, sobretudo da militância daqueles que lutam pelo direito à terra, pela produção, pela democratização da distribuição da terra desse país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós estamos aqui com João Pedro Stedley, muito obrigada. Cedinho estava aqui, a gente não entrou exatamente na hora por alguns problemas técnicos, mas a gente quer agradecer também muito vocês aqui do Brasil de Fato. Isso. Não é, Lindbergh? Nós estamos aqui há alguns dias já, Lindbergh mais tempo do que eu. Cara, essa equipe do Brasil de Fato aqui, eu quero falar de todos, não só da coordenação, da Bia, João Pedro. Esse programa não estaria no ar se não fosse o pessoal aqui do Brasil de Fato. Ontem a gente estreou numa entrevista que teve uma audiência enorme com o Fernando Haddad, foi muito grande. O Haddad teve muito bem na entrevista. Em determinado momento eu perguntei a ele o que ele faria se fosse presidente. Ele disse: reforma dos bancos, concentração bancária, juros altos, reforma tributária. Puxa. Então, e a gente, João Pedro, você sabe que essa mulher tem o maior orgulho da Vanessa. A Vanessa, cara, é uma lutadora. A gente, naquele Senado, a gente fazia parte daquela comissão do impeachment lá. E nós estávamos já angustiados, eu vou te confessar, de querer voltar a falar. Porque não é porque a gente é senador, desde senador. Nós somos lutadores desde jovens e a gente quer voltar à tribuna. E o que eu sinto é o seguinte: esse espaço do YouTube é muito dominado pela direita, que trabalha em cima de mentiras, de fake news. A gente quer montar um espaço de debates, que trabalhe com números, que mostre as informações. E muita gente me questiona, Vanessa, por que o nome A Esquerda? Eu acho que a esquerda quase tem vergonha de se dizer que é de esquerda, assim, sabia? Era como se a gente só pudesse dar certo alguma coisa que fosse para uma política de centro, de conciliação. E eu fico vendo, não, nós temos que defender as nossas teses, as nossas posições, temos que fazer crescer isso. O Bolsonaro, por outro lado, pelo discurso à direita, um pouco desconstruiu isso. A gente tem que ocupar o nosso espaço. Então, João Pedro, para nós aqui é uma alegria enorme estar com você. Você sabe que você é uma referência gigantesca para esse nosso povo, para essa nossa militância. E você tem estado à frente desse movimento de defesa do presidente Lula. Hoje, nós estamos numa semana, dia 7 de abril, vai fazer um ano daquela prisão injusta do presidente Lula. E a gente sabe que tem uma jornada de lutas aí pela frente. Eu queria que você falasse sobre isso, porque você, pela tua autoridade política, que está um pouco juntando todo mundo nesse processo. Então, eu acho que tinha um primeiro tema aqui, João, que era a gente falar sobre Lula, a prisão injusta do Lula, o que é que a gente vai fazer, quais os caminhos para a resistência a esse governo do Bolsonaro. Tá, mestre? Prazer enorme. Obrigado por tudo, viu? Sem você e sem essa equipe aqui do Brasil de Fato, esse canal não estaria acontecendo. Bom dia, companheiros e companheiras que nos acompanham de casa ou dos seus locais de trabalho. Prazer enorme estar aqui com vocês dois. Não vale aqui nós ficar se puxando o saco, né? Não, não vale. Se elogiando. Porque na esquerda nós temos que manter certos valores da ética, da moral, da tradição bolchevique, né? De que o valor das pessoas está no conhecimento, na militância, na coerência da sua prática com as suas ideias, que vocês dois têm. E por isso é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês dois e dialogando com a turma que está em casa sobre esses temas da luta de classes no Brasil. Bem, sobre o tema do Lula, acho que todos que acompanham a esquerda sabem que o presidente Lula é mais que preso político.
Ele foi sequestrado pela burguesia brasileira, subordinado aos interesses dos Estados Unidos. O Lindenberg tem sido um dos porta-vozes permanentes dessas denúncias reveladas já há mais tempo pelo Snowden, pelo Assange, pelo Wikileaks, que monitoravam as mensagens que os embaixadores aqui do Brasil enviavam para os Estados Unidos. E a conjuntura para eles mudou quando nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, ainda que com um certo custo para retirá-lo. Quando nós descobrimos o pré-sal, os Estados Unidos veio com tudo para destruir a Petrobras, para trocar o governo e poder ter acesso a essa riqueza que ainda move as energias de todo mundo. Daí veio o golpe da Dilma, daí veio a prisão do Lula, sem nenhum crime cometido, porque tudo que a República de Curitiba preparou são factoides, não há nenhuma prova concreta. Aliás, as provas são a favor do Lula. Como? O próprio acordo que a República de Curitiba, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, fez com a Petrobras, eles elencaram lá quem eram os diretores e os responsáveis por certos desvios na Petrobras, que por certo houveram. Mas não houve nenhum, em um documento de 700 páginas, não há nenhuma citação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como condescendente ou sabedor de alguma falcatrua. Menos mandante. Muito menos mandante. Então, a contradição é essa, dia mais dia menos a verdade aparece. Então, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos produziu as provas necessárias para que agora os advogados entrem, como já entraram, no STJ, para anular todo aquele processo, daquela palhaçada do triplex, que nunca foi do Lula, e muito menos envolveu a Petrobras no apartamento. Então, nós estamos agora num movimento unitário, todas as forças de esquerdas têm como bandeira principal a libertação do nosso companheiro Lula, não só porque ele é inocente, porque o Lula é o principal líder popular desse país. E foi por isso que o prenderam, porque ele dialoga com as massas, ele aglutina as massas, e ele, nessa conjuntura, mesmo que nós tivéssemos perdido as eleições para o Bolsonaro, nós teríamos nele um aglutinador da resistência popular frente a toda essa ofensiva que a direita, que o capital dos Estados Unidos, com seus aliados aqui na Fiesp, estão fazendo. Bom, quais são as tarefas aí que nós temos discutidos? Fizemos uma bela plenária que vocês acompanharam, dia 16 de março, na quadra dos metroviários aqui em São Paulo. Ontem à tarde fizemos uma bela reunião da comissão executiva, que reúne as mesmas forças políticas que estão ao redor da campanha. E a nossa prioridade agora é realizarmos mobilizações de massa entre o dia 7 e o dia 10 de abril. Dia 7 completa um ano da sua prisão injusta e, daqui até o dia 7, podem ocorrer 2 julgamentos que são fundamentais. O primeiro julgamento é no STJ. O STJ foi impelido pelos advogados e por outras ações, inclusive, Lindenberg, 400 juristas mais renomados do Brasil, começando pelo professor Celso Bandeira de Mello, aqui de São Paulo, o professor Fábio Comparato, etc., assinaram uma petição aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça para que eles criem vergonha e revisem a sentença de Porto Alegre, porque ela é completamente estapafúrdia. 400 juristas mais renomados das nossas faculdades de Direito. Então, o STJ terá que se pronunciar sobre essas alegações que levam à anulação do processo do Lula. Bom, então aí há uma expectativa. Como é que os 4 juízes vão se comportar? E ainda tem uma indecisão importante do Supremo a ser tomada que diz respeito à prisão em segunda instância. Tem notícias no jornal hoje dizendo que essa decisão, Marcado para o dia 10. marcada para o dia 10, pode ser adiada.
Agora, você veja a pressão, Lindbergh, isso é importante a gente falar, a pressão que já esses setores financistas internacionais, porque não vamos ter ilusão. O que se passa no Brasil e o que se passa no mundo inteiro é que nós estamos diante de uma guerra financeira e econômica por poder. E nós somos o alvo, o centro e o alvo dos Estados Unidos, como dizíamos aqui, já falamos em várias entrevistas. É aquela velha teoria das Américas para a América, não é? Enfim, então o Brasil é um país importante pelas riquezas que tem, assim como a Venezuela. A Venezuela sofre o que sofre, não é porque eles são contra Maduro ou porque acham que ela é uma ditadura, não é pelas riquezas. Claro. A Venezuela A maior que reserva de petróleo do mundo. A maior, não é o maior produtor, mas é a maior reserva. Então, nós estamos sempre aí. Veja, a pressão sobre o Supremo, já é porque o Supremo já tem marcado a sessão para julgar a constitucionalidade da prisão em segunda instância. A gente tem que chegar a esse assunto aqui. Vamos trazer juristas para debater esse assunto Vanessinha, com a população. Por quê? Porque o presidente Lula está preso ilegalmente. Além a Constituição disso tudo, é clara. Além disso tudo, além da condenação ilegal sem prova, ele está preso ilegalmente. Diz aí, Lindbergh. A Constituição, Estela, nesse negócio é um absurdo tão grande. Já tem uma maioria agora do Supremo para rever o posicionamento anterior. Mas veja bem, a Constituição é clara. A pessoa tem o direito de ter seu processo transitado em julgado. Então, fizeram isso porque era Lula. Eu estou convencido, João Pedro, você falou dos Estados Unidos, a Vanessa também. Aqui tem uma questão nova. Você sabe que a Universidade de Harvard tem uma revista para a América Latina. Tem um estudo muito interessante falando de que em 1498, até hoje em dia, 41 golpes na América Latina foram patrocinados pelos Estados Unidos. 41. Abertamente. 17 com intervenção militar. E as outras com algum tipo de cooperação. No início era cooperação entre oficiais. Tinha Escola das Américas. Agora, em toda a América Latina, o que eles estão fazendo é o Departamento de Justiça norte-americano com procuradores e juízes. Estão fazendo isso da Argentina com Kirchner. Estão fazendo isso no Equador. Rafael Correa está morando na Bélgica. Prenderam o vice-presidente da República. Estão usando esse instrumento. Aqui, no Brasil... Não precisa mais dos tanques. Agora eles usam o poder judiciário, que sempre foi servil, e não republicano, porque quem é que vota em juiz? O cara faz um concurso qualquer aí, em geral, seguindo pelas famílias, né? Os filhos de juízes viram estudantes de direito e só se preparam para um concurso. Bom, concurso, bancário faz concurso, professora faz concurso. Concurso não dá legitimidade para o cara representar o povo. Né? Claro. Ele só mede o seu conhecimento. Então, que moral tem os juízes no Brasil inteiro para querer representar o povo? Não, e o pior, muitas vezes, que é o que vem acontecendo no Brasil, descumprindo lei. Descumprindo a lei. Essa pressão que eu dizia que há sobre o Supremo, houve um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi dar uma palestra e disse o seguinte: o Supremo tem que tomar cuidado para não perder a sua autoridade. O Supremo tem que seguir a opinião pública. Não. O Supremo tem que seguir a lei e a Constituição. Essa que é a questão. Por isso que esses mais de 400 juristas, e o número é muito maior, esse número é só simbólico, representa, eu não tenho dúvida nenhuma, a maioria do pensamento dos juristas brasileiros assinam esse manifesto em favor da liberdade do Lula. Porque o Lula é isso, ele está preso, poderia ser você, Stedley. Poderia ser você, Lindbergh. Ele está preso porque ele é a maior liderança no país. Então, o atentado ao Lula é o próprio atentado à democracia. O que eu acho, Vanessa, eu tenho dito o seguinte, para essa estreia do Canal Esquerda, eu gravei um vídeo, Stedley, que eu vou divulgar daqui a uns 2 dias, que era o que está por trás do golpe. Um golpe em 3 atos: cassação da presidenta Dilma, prisão do Lula e eleição do Bolsonaro. E eu chego à conclusão do papel determinante dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça norte-americano. Você sabe que no golpe de 64, ninguém cogitava a participação norte-americana. Hoje está claro, pela história, a condução pelo embaixador, que era o Lincoln Gordon, aqui. E nós temos, inclusive, você sabe que tem um jornalista, Marcos Sá Correia, que ele fez um furo de reportagem em 1976. Só aí se descobriu, 12 anos depois, a participação do governo norte-americano. Ele foi na biblioteca do Lyndon Johnson, que era o presidente da República na época, e achou áudios. E sabe o que aconteceu antes do golpe de 64?
tinha um porta-aviões e 11 navios em direção ao Brasil. Se o golpe tivesse algum problema, falhasse, De reação popular. eles iam fazer intervenção militar aqui dentro. Aí nós fomos atrás de outras peças soltas. Gente, é impressionante. Os documentos vazados pelo Wikileaks por Julian Assange mostram como o Brasil foi espionado. O Snowden mostra assim, o Brasil foi mais espionado do que, escutem o que eu estou falando, do que China, Rússia e Alemanha. Espionaram não era só o telefone da Dilma, o ambiente, o gabinete presidencial, o avião da presidenta Dilma, os diretores da Petrobras, toda a Petrobras. A Petrobras foi a empresa mais espionada do mundo. E a gente consegue... Chegaram a roubar computadores, né? Claro, é um negócio impressionante. E a gente chega aqui a documentos de 2009, documentos de correspondências diplomáticas norte-americanas, onde eles criam um projeto chamado Projeto Pontes, Departamento de Justiça direto com procuradores e juízes, dizendo que tem que criar força-tarefa em cima de um caso específico, tudo com a ajuda dos treinadores norte-americanos. Então, a gente está tendo aqui uma vinculação direta com o Departamento de Justiça norte-americano, que tem interesses, defende os interesses geopolíticos norte-americanos, das empresas norte-americanas. E a maior prova de tudo que tu está dizendo não é só do passado. Vocês viram na semana passada o ridículo? Foi o primeiro caso na história da humanidade que um presidente vá visitar os escritórios da CIA. Ora, só faltou ele ir lá assinar recibo, né? Qual é o recibo que eu tenho que assinar aí, né? Dos pagamentos e dos serviços que vocês me fizeram? E ele foi Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro fazer reunião na sede da CIA. Não há um caso semelhante na história da humanidade que um presidente vá se reunir com o serviço de inteligência de um país que não é o dele. Você sabe que o E Requião... de lá foram pro FBI, pelo amor de Deus. Sabe o que Requião tuitou? Não. Não? Diz que quando o Moro entrou na CIA, o Wi-Fi foi acionado. Já estava... Um grande abraço, Requião. Agora, veja, figuraça. Sérgio, isso tudo que a gente está falando, é bom as pessoas entenderem que o que tem de interesse por detrás disso tudo, dessa grande engrenagem, é que eles querem transformar o Brasil novamente no quintal norte-americano. Na colônia. Nós não estamos vivendo o período neoliberal que aqui foi aplicado por Fernando Henrique, porque eu acho que justiça seja feita. Nós fizemos muita oposição, eu já era deputada, Lindbergh também, quando Fernando Henrique era a oposição desse país. Agora, ele respeitava a democracia, ele respeitava a lei, respeitava as instituições, as regras do jogo. Esse governo que está aí, a diferença é essa. Além de não respeitar as regras do jogo, a democracia de jogar com instrumentos, com armas sujas, que a gente não tem o total domínio ainda. Além disso, é um governo muito mais do que liberal, é um governo ultra neoliberal. Ele chega a ser neocolonial. É isso que você diz, a um ponto de um chefe de Estado brasileiro ir aos Estados Unidos e dizer: eu amo este país, eu amo este... Disse a Israel, eu amo bater continência, Nossa ir à Senhora. CIA. Mas e o povo? Como é que fica o povo? O que então, o povo, que é isso que a gente quer fazer aqui nesse canal, mostrar qual é o impacto da política, disso tudo, na vida do povo. E você trabalha diretamente com aquelas pessoas que querem produzir. E o Brasil só fala, quando fala do agro, só fala do agronegócio, mas não fala da agricultura familiar, que é uma das maiores do mundo, que alimenta a maior parte dos brasileiros, não é? E você sente isso na pele, que cada vez mais o povo está sendo expulso da terra. Agora, essa reforma, que não é reforma, é a completa destruição do sistema de previdenciário, é isso. Vai acabar com a aposentadoria. Está propondo isso. Então, fale para a gente, fale para quem está aqui nesse canal bacana, que as pessoas estão se inscrevendo. Ó, gente, o sininho... Isso mesmo. O sininho, se inscrevam. Primeiro, quero fazer um link com o programa que o Lindenberg vai ainda colocar ao ar, dos 20 minutos, por que os Estados Unidos deram o golpe no Brasil. A editora Expressão Popular editou um livro de um pesquisador que só tinha o livro em inglês, foi traduzido, que se chama Guerras Híbridas. Esse livro, Guerras Híbridas, desse pesquisador, ele foi lá nos arquivos das Forças Armadas norte-americanas e estudou durante 5 anos
qual é a nova estratégia dos Estados Unidos para dominarem os territórios. Porque eles se deram conta que mesmo a sociedade americana não aceita mais que o mariner vai lá, morra, tal. Até porque ninguém mais é estúpido de ir para uma guerra sem causa. E eles perderam as causas porque o soldado americano, como não tem causa, são um bando de cagão. Por isso que eles foram derrotados no Iraque, foram derrotados no Afeganistão e agora estão sendo derrotados na Síria. Quem está ganhando a guerra na Síria é os curdos e os bombardeios que os russos estão fazendo lá nas posições de Estado Islâmico. Então, leiam, entrem lá na página da Expressão Popular Guerras Híbridas, é um livro fantástico, porque ele descreve, com base em documentos, qual é a estratégia dos Estados Unidos para agora dominar governos e territórios com outros métodos, que no genérico ficou guerras híbridas, porque não necessariamente tu usa dinamite, tu não precisa usar tanque, né? Mas tu derruba governo usando o judiciário, como você usa as redes sociais, você cria as mentiras, até que todo mundo descubra que é mentira, pronto. Né? Então, não se esqueça desse livro, porque ele é muito interessante e é um documento, então a gente pode recorrer toda hora. E se nós tivéssemos lido esse livro, porque o livro foi escrito em 2014, se nós tivéssemos lido o livro em 2014, nós tínhamos se dado conta do golpe que vinha aí contra a Dilma, depois a prisão do Lula e assim por diante. Então, aproveitem. Agora, voltando ao nosso tema mais do nosso povo, eu acho que tem duas contradições aí gerais ainda. Que esse método das guerras híbridas, ele até pode funcionar temporariamente e com países com pouca população. Agora, aqui nós somos 210 milhões de brasileiros. O México é 110 milhões de brasileiros. Eles dominaram o México durante 15 anos com o neoliberalismo. Está aí o troco do López Obrador, que pode não ter força suficiente ainda para fazer reformas estruturais anticapitalistas. Mas a política do Obrador é claramente anti-imperialista. Ele já deu truco nos Estados Unidos, já deu truco na Espanha, né? E tem se revelado um governo altivo e com soberania mexicana. Eu acho que aqui no Brasil, além, se me permitirem, das cagadas e dessa explicitação desse governo de extrema-direita, que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, as contradições do projeto dele, que só atende o capital, virão com muito mais rapidez num país desse tamanho. E a primeira contradição é essa, do que eles chamam de reforma da Previdência, que na verdade é como acabar com a aposentadoria de pobre. Essa é a manchete. Como acabar com a aposentadoria de pobre. Porque o Guedes tem sido didático. Ele tem dito, o meu objetivo com a reforma da Previdência é pegar 1 trilhão e jogar para os bancos. Esse 1 trilhão em 10 anos é uma poupança gratuita que os trabalhadores, na ilusão de aumentar a sua aposentadoria privada, vão contribuir nos bancos com a ilusão que daqui a 30, 40 anos vão poder complementar a sua aposentadoria. Então, o que está por trás dessa reforma é acabar com a aposentadoria pública e jogar os trabalhadores, sobretudo aqueles de um pouquinho mais renda, né, professor universitário, bancário, petroleiro, jogar para uma previdência privada a ser administrada pelos bancos. E os mais pobres vão para a sarjeta, né? Como, por exemplo, os trabalhadores rurais, que agora as mulheres se aposentam com 55 anos, eles vão jogar para 62 e depois vai progredindo até chegar a 70. Tá? Então, imagina uma agricultura camponesa do Nordeste se aposentar com 70, se a média de vida lá é 58 anos. Mas o mais grave, Não viu? se aposenta. O mais grave, João Pedro. Inclusive, amanhã, quero chamar você, às 8 horas da manhã, nesse mesmo lugar, vai estar aqui o professor Eduardo Fagnani, para discutir só sobre reforma da Previdência. Eu considero o Fagnani talvez o maior especialista sobre da Unicamp, estudioso, faz 10, 20 anos que ele só estuda isso. Sobre Previdência Pública. E aí tem algumas questões. Primeiro, fome. Pessoal, os mais jovens não lembram, mas nesse Brasil, muita gente morria de fome. Eu sou nordestino. Fui senador pelo Rio, mas o MST cansou de organizar saques. Claro. Aos depósitos da Conab no Nordeste, não porque nós gostamos de violência, porque não tinha outra alternativa de acesso a alimentos naquelas secas lá de 88, 89. Os saques acabaram.
Por quê? Porque por algumas coisas. Primeiro, a aposentadoria rural, que foi uma conquista da Constituição de 88. Depois, as políticas do Lula, inclusão social, Bolsa Família, programa de cisterna. Só deixa eu fazer uma correção. A aposentadoria foi criada pelo Fundo Rural ainda na década de 70, mas a Constituinte de 88, o que ela fez de revolucionário para os trabalhadores rurais é que ela equiparou o salário mínimo. Salário mínimo. É a vinculação com o salário mínimo. É isso. Acabar. Que é o que eles querem acabar. A vinculação com o salário mínimo. Esse dinheiro da aposentadoria rural, Estelle, porque veja bem, você falou, hoje o trabalhador rural tem que provar que trabalhou naquele período. Agora eles querem contribuição. 40 anos para ter salário integral e 20 para poder receber. Salário mínimo, geralmente. Trabalhador rural não tem condições de contribuir mês a mês por 20 anos. Essa foi uma decisão do Constituinte. Essa mudança foi importante e vinculou, como você falou, ao salário mínimo. Pois bem, se essa reforma for aprovada, a gente vai voltar a ter fome nesse país. Já está tendo, né? Nós estamos voltando ao mapa da fome. Mas é muito grave, porque eles baixam o benefício de prestação continuada, que hoje é um salário mínimo, para R$400. E esses 400, Lindbergh, vão ser corroídos com o tempo, porque não está vinculado a nada, a inflação. Exato. Então, Vanessa, para encerrar isso aqui, o professor Eduardo Faiani disse o seguinte, hoje no Brasil, 82% dos idosos têm benefício previdenciário. Se a pessoa não tiver benefício previdenciário, ela tem um BPC de um salário mínimo. O que é que eles querem fazer? Eles querem baixar esse BPC para R$400 e, segundo o Eduardo Faiani, de 82%, em 20 anos, nós vamos ter entre 20% a 30% da população recebendo benefício previdenciário. O resto não vai conseguir. Vai para onde? Vai para o BPC de R$400. Por que não vai conseguir? Porque a aposentadoria rural vai ser muito difícil o trabalhador rural ter. Os sindicatos não poderão mais comprovar as Exatamente. Associações. E a outra coisa, Vanessa, é que aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição, se isso já existisse hoje, 60% dos aposentados não teriam conseguido se aposentar. Então é um projeto de exclusão previdenciária. Estão querendo colocar amplos setores para fora da Previdência, para receber esse benefício assistencial de R$400. Eu fiquei estarrecido e espero que vocês dialoguem amanhã com o Eduardo, o professor Eduardo. Grande abraço, professor Eduardo. Saiu essa semana passada o relatório da pesquisa do PNAD, que é feita junto com o IPEA. A pesquisa foi feita até dezembro de 2018. Portanto, já pegou o resultado da crise e a política do governo Temer, que era de exclusão completa. O que a pesquisa do PNAD revelou? Há no Brasil 16 milhões de domicílios, portanto, de casas, de famílias, que não têm renda do trabalho. Então, nós temos aí 60 milhões de brasileiros que não têm emprego, não têm trabalho. Isso é uma loucura, isso é uma tragédia. E de que vivem essas pessoas? Apoio dos vizinhos, apoio familiar e algum aposentado na família. Algum aposentado que mantém as famílias. Que mantém as famílias. Então, é uma bomba relógio que está instalada, que ninguém sabe no que vai dar se esses malucos continuarem. Mas eu acho que nós vamos ter força para barrar. E você acha, porque veja, todos esses estudos que nós estamos tendo contato, tendo acesso, porque o governo diz que essa reforma previdenciária é para acabar com privilégios, mas não conseguiu mostrar quais os privilégios que eles estão acabando. Agora, além desse impacto, Stedley, direto aos aposentados, às pessoas, às famílias, que, como o Lindbergh falou, nem 20% vai poder alcançar a aposentadoria de um salário mínimo, daqueles que trabalham no campo, a grande maioria, depois de 65, 70 anos de idade, receberá apenas o BPC, o benefício de prestação continuada, que será inferior ao salário mínimo e logo vai tendo valor deteriorado, né? Agora, além desse impacto, qual é o impacto em relação à presença do homem do campo? Você prevê uma... Senhora. Então, vamos falar disso. Já nas propostas anteriores, na época do Temer, da mudanças na Previdência, as pesquisas que nós tínhamos é que 70% dos municípios do interior, que são aqueles pequenos municípios, eles dependem da renda dos aposentados. Então, se você baixar de um salário mínimo, né,
para R$ 400, isso, na verdade, você vai diminuir 60% da renda do município. O que o aposentado no meio rural faz com o seu dinheiro? Os seus R$ 1.000 que ele ganha? E os prefeitos sabem disso. Os comerciantes do interior sabem disso. Ele pega aquele dinheirinho e corre no comércio. E gasta tudo. Gasta em comida, gasta em calçado, compra um presentinho para o neto, ajuda a comprar uma bicicleta, paga a prestação de uma moto para o filho que ainda está estudando. Então, se ele diminui a sua renda de 1.000, como é hoje, para 400, aqueles 400 vai ser só para a feirinha, para ele não passar fome. Então, vai quebrar com 70% da economia dos pequenos municípios do interior. Desculpa interromper, porque tem a ver com isso. Tem um estudo do IPEA, muito bem feito, que tenta entender como é que no governo do presidente Lula foi criado aquele grande mercado de consumo de massa no país. Sabe qual é a principal questão? O impacto do aumento do salário mínimo na Previdência. Claro. Porque o salário mínimo dos governos do PT aumentou 77% acima da inflação. E era isso que você falou. O dinheiro do aposentado, aquele dinheiro, ninguém economiza. Vai para a economia. Nós estamos fazendo a proposta do Temer, com a reforma trabalhista e a do Bolsonaro, vai no sentido inverso do Lula. Porque o que o Lula fez de genial? Colocou dinheiro na mão do pobre. Eles estão tirando o dinheiro das mãos do pobre. A economia não tem como se recuperar dessa forma, João Pedro. Na economia brasileira, para a economia crescer, mais de 60% do PIB está vinculado ao consumo das famílias. Se a gente tira dinheiro aí, não tem jeito. Então eu queria reforçar essa tua afirmação, dizer que o Fernando Haddad mandou uma mensagem para mim agora, por isso que eu estava respondendo, porque o nosso programa de ontem foi um sucesso. Ele disse, na minha página do Facebook teve até agora mais de 167 mil visualizações. Nossa! Pô, foi um sucesso o programa de ontem. Haddad, E pior... e ele está sendo muito elogiado, muita gente Haddad gostou foi muito bem ontem. Ele falou aqui sobre bancos ontem, sobre o sistema tributário. E eu estava dizendo a ele aqui, ele não viu o 247, porque o 247 colocou na frente, foi o lugar que teve mais... Multiplicou mais ainda. O 247, o Leonardo Atu, queria cumprimentar. A gente tem que fazer aqui uma grande rede. Aliás, nós estamos numa grande rede aqui. Nós estamos aqui com o Brasil de Fato, nós agradecendo novamente. novamente. Amigos, né? Se não fosse... Mas eu espero que amanhã vocês, com o debate com o professor Eduardo, levante também as nossas propostas para a reforma da Previdência. Porque o povão tem um sentido de que há injustiças. Como você disse, nós precisamos combater os privilégios. Então, vamos estabelecer um teto de aposentadoria para militares, para juízes, para o Poder Judiciário. Por que não se estabelece um teto de aposentadoria para todo mundo? A gente sabe que tem estudos aí que a renda média no Brasil é uns R$5.000 por mês. Então, por que você não diz assim? A aposentadoria no Brasil será R$5.000. Para todo mundo. Para todo mundo. É. General, 5.000. Professora do interior, 5.000. E aí você estabelece uma justiça. E a outra sacanagem que há, já estou me adiantando para vocês provocarem amanhã o Eduardo. Se é verdade que a Previdência ela amplia os custos das empresas sobre a folha de pagamento e, portanto, as empresas tendem a reduzir o número de seus funcionários, por que não se levanta a tese de que a contribuição para a Previdência não seja sobre a folha de pagamento, seja sobre o faturamento das empresas? Por exemplo, a Uber é a maior empresa aqui de São Paulo, fatura milhões de dólares e o dinheirinho vai direto para a conta dos 2 molequinhos que são donos que moram em Los Angeles. E quanto a Uber paga para a Previdência? 0. Por que não se coloca uma taxa sobre o faturamento? Não. Então, em vez de ser 8% sobre a folha, ou 20%. Isso que o Haddad falou ontem. A lógica dessa Claro, reforma, ela está mudar. inversa. Ela está tirando do bolso do povo e começa com a Previdência para colocar no banco. cofre do banco. Do banco. No banco, e que, no geral, é banco estrangeiro. É porque não é reforçar. Esse regime de capitalização desmascara, João Pedro e Vanessa, a tese de que o problema é o déficit fiscal. São as contas da Previdência. Porque esse problema vai ser agravado, João Pedro. Claro. Hoje o que Com acontece? A pessoa que trabalhista está agravou. aposentada tem a contribuição de quem está na ativa, mas não é só dele. Tem a contribuição do trabalhador, do empresário e do governo. O que é que vai acontecer com o regime de capitalização? No regime de capitalização individual, só quem paga é o trabalhador. O empresário não paga. O governo não paga.
O que vai acontecer? Você acha que o empresário vai contratar um trabalhador pelo regime de capitalização ou pelo regime geral? Vai querer pelo regime de capitalização. Vai Porque ele querer, não vai... vai impor. Claro, porque ele não vai pagar imposto. É. Olha o tamanho do buraco que a gente vai abrir aqui. Então, eles estão fazendo isso por quê? Porque querem beneficiar bancos e fundos privados. É um mercadão que eles estão querendo isso aí. Não é por nada que o Guedes é proprietário, é um banqueiro do Banco Pactual. Toda a experiência dele foi com a Previdência Privada do Chile. E a desgraceira que fizeram no Chile agora querem fazer aqui. Mas assim como no Chile eles derrotaram o pinochetismo e voltaram às diretas, nós aqui no Brasil também vamos derrotar esses canalhas. Perfeito. E vai haver uma reascenso do movimento de massas para nós recuperar o Brasil nos rumos Isso, certos. Stedley, a gente fala aqui nesse canal, mas quando a gente liga a TV, aqueles canais abertos, o que a gente escuta? A gente escuta que não são só as pessoas do governo, os grandes empresários, que, aliás, já formaram um pool, já criaram empresas de lobby, aquele mesmo pessoal que fez a campanha do Bolsonaro, o dono da Havan, não sei nem o nome daquele cidadão lá, aquele é um pulha, né? Não sei nem o nome, o dono da Havan, ele sim pagou aquela dinheirama, aliás, o Ministério Público, a Justiça devia investigar mais isso, o quanto custou a campanha do Bolsonaro na real, porque foi feita por esses grandes empresários. Segundo a imprensa noticia, eles criaram, Lindbergh, um grande escritório em Brasília de lobby para quê? Para trabalharem a favor da aprovação da reforma da Previdência. A favor da reforma da Previdência. Mas quando a gente liga a televisão, liga ao rádio, aqueles canais que estão disponíveis ao grande público, o que eles dizem? A reforma da Previdência é necessária. Sem ela, o Brasil vai falir. A reforma da Previdência tem que vir, porque senão o seu filho, o seu neto, não vai mais ter aposentadoria. O servidor público não vai mais ter salário. Então, nós precisamos desmistificar isso. Nós precisamos, com os poucos instrumentos que a gente tem, e esse é um instrumento, nós precisamos colocar a verdadeira versão. E a verdadeira versão é essa. Não é o trabalhador, o peso do salário do trabalhador numa folha de pagamento é quase nada. É quase Vanessa, nada. eu acho que a gente tem que falar muito de casos concretos. Exato. Para as Vamos pessoas mostrar entenderem. isso, vamos trazer. Por exemplo, vamos. Uma professora que passou no concurso com 30 anos de idade. Ela hoje se aposenta com 55. Para ela ter aposentadoria integral hoje, se esse projeto for aprovado, João Pedro, ela teria que trabalhar até 70. 40 anos de contribuição. Aí vai mudar o nome. Em vez das crianças chamar de tia, vão começar a chamar de avó. E olha, a gente sabe o quanto é estressante, não as mulheres, junto com os trabalhadores rurais, e as mulheres rurais também, mas são as mulheres as maiores vítimas dessa reforma. E uma reforma para quê? Para tirar o dinheiro do bolso do povo e colocar o dinheiro para os grandes rentistas, porque esse sistema de capitalização, a gente vai ver e acaba falando nele. Isso, gente, é um absurdo. Isso é a pior, essa é a pior maldade que estão fazendo com o povo. Imagina, quem ganha... Porque o Bolsonaro, por sua vez, disse que as relações de trabalho têm que beirar a informalidade. O que é beirar a informalidade? É não ter direito a nada. Não ter direito a 13º, a seguro social, a carteira verde e amarela. É a tal da carteira verde e amarela, por um lado. Né? Então, acaba tudo que é direito. Acaba com a Previdência, vai ficar o quê? Ele vai trabalhar igual um Uber. Como é que o Uber trabalha hoje? Ele ganha daquilo que ele faturou naquele dia. Ele não tem nenhuma proteção. Do pouquinho que ele faturou, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pagar a Previdência, pagar um plano de saúde e não paga. Vanessa, eu vou fazer uma pergunta difícil para o João Pedro Stedley. Vamos lá, porque Qual eu tenho que sair às 9. Qual é, João Pedro, no seu entender, a pior área do governo? Bolsonaro. Todas. Porque é a essência do governo. Não é um problema de administração ou de caráter do Bolsonaro, que todo mundo conhece. Tem um amigo psiquiatra, um grande abraço, Valton, lá de Fortaleza, que ele disse, todos os traços do comportamento do presidente eleito é de um psicopata. Esse sujeito não bate bem do juízo para exercer o cargo público que ele exerce. Então, vamos separar isso aí. O que a população tem que entender, que o que está em curso, como disse a Vanessa, é um grande projeto do capital internacional. O capital internacional está em crise no mundo inteiro.
há uma crise da democracia formal burguesa, que eles não respeitam mais o direito do voto das pessoas, por isso que eles usam as fake news, as redes sociais. E então, eles se apoderam do poder governamental por essas manipulações que você já citou, projetadas lá com as fake news, com o poder judiciário dos Estados Unidos, e estando no governo, assim como na Itália, na Espanha, no Brasil, na Índia, na África do Sul, todos esses governos que eu citei foram já frutos dessas manipulações. E por que eles, então, se apropriam do governo sem respeitar a democracia? Porque eles precisam colocar em curso um projeto do capital para eles saírem da crise. Que no século XX, eles saíram da crise estrutural do capitalismo com as guerras, porque as guerras destroem força de trabalho, destroem meios de produção e abrem espaço para uma reacumulação do capital, como foi o Plano Marshall, etc. Agora eles não podem mais fazer guerra por causa das armas atômicas. Vocês viram lá o baixinho da Coreia do Norte? Vive trucando trunfo. Porque ele puxa a gaveta e diz, tem uma bomba atômica aqui, se você não se comportar com nós, eu solto no Japão, que também seria um absurdo. Mas as armas atômicas impedem uma guerra. Então, qual é o plano do capital real? Com Bolsonaro, com Mourão, com Guedes, com Temer, com quem eles botarem lá de plantão. Primeiro, eles precisam se apropriar dos recursos da natureza, porque os bens da natureza é que produzem uma renda extraordinária para o capitalista. Essa água aqui que eu estou tomando e que você compra lá em casa tem uma taxa de lucro de 200% para a Nestlé e para a Coca-Cola. Você se deu conta por que a Nestlé e a Coca-Cola monopolizam a venda de água no Brasil? Eles estão dando mais bola para leite, para refrigerante, porque o lucro está na água. Porque a água não é fruto do trabalho humano. Então ele tira da natureza de graça, o custo é a embalagem. E a taxa de lucro é 200%. O petróleo dá 140% de lucro. Os minérios de ferro dá 300% de lucro. A biodiversidade, com as suas 1001 riquezas que estão escondidas nas células das plantas e dos animais, dá 300%, 400% de lucro. Enquanto a indústria automobilística dá 13% de lucro ao ano. E por isso que está quebrando. Então, os capitalistas têm que se apoderar dos recursos da natureza. Segundo plano deles, acabar com todos os direitos da classe trabalhadora, que foi fruto daquela luta de um século, de todo o século XX. Então, eles têm que cortar CLT, cortar férias, cortar aposentadoria, cortar tudo, para baixar ao máximo o custo da mão de obra e, assim, a taxa de mais-valia do lucro aumenta para eles. E terceiro, privatizar todos os serviços públicos. Não é só aqui no Brasil, é na Espanha, na Itália. Você tem ido à Espanha com frequência, eu vou à Itália com mais frequência por causa da minha parentada lá e dos meus amigos. Estão cortando todos os direitos dos trabalhadores para baixar ao máximo o custo que eles têm e privatizando os serviços públicos. O que era antes uma tradição da própria social-democracia, ou seja, dos capitalistas que tinham uma visão de mundo, que é educação só universaliza se o Estado der educação. A igreja tentou fazer isso durante toda a sua vida. A igreja nunca conseguiu universalizar a educação. Sempre foi para uma elite, nos colégios católicos, como existe até hoje. Só o Estado conseguiu botar escola em tudo quanto é comunidade, em tudo quanto é lugar. A saúde é a mesma coisa. Por mais que tivesse as santas casas, tu só universaliza o atendimento ao povo pelo Estado. E é esse plano perverso que eles querem tirar do Estado e entregar para o capital esse serviço. Então, não basta simplesmente dizer o Bolsonaro é um bosta. Isso é verdade. Mas ele é só um detalhe, ele é a mosca. O João, o projeto maior do capital é... Ele é um instrumento. Ele é um instrumento que amanhã depois eles podem se livrar, botam o Mourão e continua a mesma projeto do capital. Ô, João, deixa eu te falar, essa tua explicação aqui sobre o papel estratégico dos recursos minerais é muito importante, porque, veja bem, o secretário de Segurança do Trump, John Bolton, há um mês atrás deu uma declaração falando em reedição da doutrina Monroe, aquela que fala de América para os americanos.
Eu queria que você falasse da situação do Brasil, você já está falando, mas da Venezuela também. Porque, veja bem, para mim, essa fala América para os americanos, a gente sabe que, desde 2011, a política de segurança norte-americana dá um giro, de guerra ao terror, vira o centro a guerra comercial. Em especial com a China, mas a guerra geopolítica também com a Rússia. O problema da Venezuela, Vanessa, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas também tem esse elemento. China e Rússia na Venezuela. Então, a minha preocupação aqui, pessoal, é defender a paz. Eles não podem transformar a América Latina num novo Oriente Médio, porque é isso que vai acontecer. E o idiota começo do Bolsonaro só ajuda num processo como esse. Não se presta esse papel. O Brasil perdeu qualquer... O Brasil era para estar liderando, discutindo o processo de negociação na Venezuela, mas não. Eu queria que você falasse um pouco da Venezuela também, João. Bem, E depois da Venezuela, eu quero seguir nessa questão da política dos recursos naturais. a Venezuela, como você já introduziu o tema, o que está em disputa é a renda petroleira. Para quem que vai? Vai ser para o povo venezuelano aplicar em casa, educação, saúde, comida, ou vai ser apropriado pelas empresas petrolíferas americanas? Porque tem mais um detalhe das reservas. São as reservas do planeta mais próximas do território americano. Claro. Então, um navio sai de Caracas, lá do porto, de manhã, em 24 horas está em Miami. Então, é muito rápido o transporte do petróleo para os Estados Unidos. Pense um pouquinho, vocês. Honduras é um dos países mais miseráveis da América Latina, que está exportando migrantes para os Estados Unidos. A eleição foi denunciada pela OEA como roubo. Os que estão lá na presidência da Honduras roubaram as eleições. Aí foi fraude. O que os Estados Unidos fez? Nada. Por que eles estão se metendo com a Venezuela? Porque tem petróleo. Assim como não se mete com o Uruguai, vai se meter com o Uruguai por quê? Ou o Haiti, que está todo aquele problemão, por que eles não se metem? Porque no Haiti não tem petróleo. Só tem pobreza. Só tem pobreza. Então, a razão fundamental, como você disse, é o petróleo. Agora, eu tenho ido praticamente todos os anos para a Venezuela e tenho acompanhado a evolução. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu andei por Caracas agora, final de fevereiro. Lá não tem mendigo. Lá não tem miserável pedindo comida. Os supermercados têm produto. Né? E, atenção, olha o que os Estados Unidos fez naquele plano da guerra híbrida. Eles se infiltraram como hackers nos computadores do sistema elétrico e deixaram o país no escuro. E aí a população, manipulada pelas fake news, bota a culpa no governo. Entendeu? Eles fazem um atentado. Hoje em dia, os atentados terroristas da CIA e dos Estados Unidos não é mais por dinamite, não é explodir um carro. Eles fazem pelo computador. Então, eles entraram no computador do sistema elétrico e deixaram o país no escuro. Aí contrata especialista russo, chinês, tal, bota o computador de novo funcionando. Aí eles entram no computador do metrô. Essa é a guerra cibernética. Você imagina você ter o descontrole dos trens de metrô aqui em São Paulo? Isso se dá um choque, morre 1.200 pessoas. Exato. Então, o governo teve que suspender a circulação dos trens, porque senão corre risco sério de uma catástrofe. Quem que fez isso? Os Estados Unidos, a CIA. Aí, a direita coloca a culpa no Maduro. Então, toda pessoa, não digo de esquerda, embora nós estamos num programa de esquerda, mas toda pessoa que tiver juízo, sanidade mental, deve ter clareza que o que está em jogo na Venezuela não é a democracia, não é o julgamento se o Maduro foi ou não foi legitimamente eleito, como foi, porque na eleição de maio participaram como fiscais, inclusive a Fundação Miguel Carter. Né? E aqui do Brasil, né, foi uma delegação de juízes, organizados pela Associação dos Juízes pela Democracia, foi uma delegação das igrejas cristãs, né, porque lá a Igreja Católica é espanhola, conservadora e faz oposição de classe ao Maduro. Lá não é religião, lá é os interesses da oligarquia venezuelana com o manto de Igreja Católica. Então nós fizemos questão de mandar companheiros, companheiras, pastores das igrejas cristãs do Brasil para fossem lá acompanhar a eleição. E eles viram,
que, inclusive, o sistema eleitoral da Venezuela é o mais rigoroso do mundo, porque a pessoa vota pela urna eletrônica, como aqui, mas ela recebe um comprovante do seu voto impresso. Então, ele tem a certeza, ó, o que eu votei apareceu lá no computador. Mas ele recebe duas vias do voto. E uma via fica com ele e a outra via ele deposita numa urna. E o o Tribunal Superior Eleitoral deles seleciona 10% das urnas e faz a checagem. Se o voto que tem na urna impresso condiz com o que apareceu no computador. Portanto, isso evita qualquer fraude de qualquer tipo, porque o Tribunal Superior Eleitoral tem que se proteger. Se esses loucos da direita entram no sistema de computador do elétrico, por que eles não entram no sistema de computador do Tribunal Eleitoral para falsificar os resultados? Então, eu acho que é obrigação nossa, nesse momento, ter uma postura anti-imperialista contra a ingerência dos Estados Unidos nos assuntos da Venezuela e defender o governo Maduro como a única saída possível. Deixem o povo venezuelano decidir por suas próprias contas. A Vanessa vai fazer a última pergunta. Agora, só antes de interromper, Vanessa, porque a gente esquece. A gente tem que fazer propaganda do nosso canal. Poxa. Olha, é verdade. A gente tem alguma coisa? A gente quer se manter. Você sabe que no futuro, no YouTube, se você tiver muita gente inscrita, a gente consegue se manter. Consegue monetizar, ganhar dinheiro. Porque a gente está aqui querendo manter esse espaço. Eu quero pedir a você que nos ajude. Sabe como é que você faz? Você se inscreve no canal à esquerda e ativa o sininho para receber notificação. Isso é fundamental para a gente, pessoal. A direita tem uma hegemonia gigantesca no YouTube. A gente está organizando. Esse canal é um canal que tem um propósito, serve a um objetivo. A luta pela democracia, pela liberdade do Lula. Pela soberania nacional. Pela soberania, pela defesa dos direitos dos trabalhadores, contra o Bolsonaro. Então, nos ajude. Se inscreva nesse canal. Vanessa vai fazer a última pergunta, eu vou fazer porque o João Pedro tem que sair daqui a pouco. E quero apenas reforçar, Lindbergh, porque foi muito importante essa avaliação que ele fez em relação ao real problema da Venezuela. E lamentável que o governo brasileiro, isso já estava acertado desde lá de trás, o Bolsonaro, reconheceu imediatamente esse Guaidó como presidente. O cara vai lá e se autoproclama presidente, e o presidente do Brasil já reconheceu, já aceitou uma nova embaixadora. Ou seja, o papel do Brasil qual foi? Não se meter em assuntos internos de outros países. Era assim que ele devia estar agindo. Eu acho que sobre o futuro da Venezuela, é o povo venezuelano que tem que decidir. Assim como nós não queremos que os americanos venham decidir sobre aqui. Então, é lamentável, porque fica parecendo que a gente está defendendo uma política errada. Não. A gente sabe que o que está acontecendo aqui aconteceu lá de forma muito grave. Você andou lá, nós fomos lá, Lindbergh, eu, Requião, e eu fui várias vezes antes. E há muito tempo, desde a época de Chávez, quem não lembra do golpe que tentaram dar em Chávez, né? Um golpe militar, e ele resistiu. Mas desde aquela época é que eles tentam tirar este governo que tirou a riqueza da mão dos rentistas, dos norte-americanos, e passou a distribuir com o povo, não é? Então, eles tentam há muito tempo. E de que forma eles tentaram? E estão fazendo até hoje? Desabastecendo. Tirando as mercadorias dos supermercados, eles fazem isso de propósito para enfraquecer o governo. Mas, enfim, eu acho que o que mais importante que a mensagem que nós queremos dar é Brasil. Governo brasileiro, não se meta na Venezuela. Governo americano, não se meta na Venezuela, deixe que o povo venezuelano cuida do seu destino. Mas sobre as riquezas naturais, que essa é a razão dos problemas de lá e também boa parte da razão dos nossos problemas aqui. Você começou o programa falando que tudo começou a piorar no Brasil, o alvo ficou mais evidente quando a gente descobriu o pré-sal. Não é? O Brasil, maldição do exato. petróleo. Nós somos donos da Amazônia, a maior riqueza natural do planeta. A biodiversidade. Isso aí é objeto de cobiça no mundo inteiro, mas, sobretudo, em relação aos americanos. Mas, Stedley, o Brasil, num tempo atrás, viveu um processo de privatizações. Uma das empresas privatizadas foi a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era uma empresa pública. Era uma empresa pública. Agora, o que aconteceu com a Vale do Rio Doce? Uma empresa privada, capital internacional e estrangeiro,
promovem um desastre, que aquilo não foi um desastre, aquilo era um desastre anunciado, aquilo foi negligência, né, porque não houve investimento em segurança, em salário, em qualificação, como deveria. Agora, os privilégios dos executivos, quanto eles ganham de bônus por ano? Morreram quantas pessoas com um acidente de Brumadinho? Que não foi um acidente, repito, era algo anunciado por falta de investimento. Então, fale um pouco sobre isso, fale sobre o lucro, porque só o lucro que a Vale do Rio Doce teve, os bônus que pagam aos seus executivos, já dava para cobrir um bocado do déficit da Previdência, né? Fale sobre isso, pegando um caso concreto que o Lindbergh quer trazer. Bem, eu sugiro... brincadeiras, mas é verdade, porque dá um programa, que vocês fizessem um programa só sobre a Vale. Vamos fazer? Claro. Inclusive tem uma companheira nossa, advogada, a doutora Dora Martins, lá de Curitiba, que ela acompanha há 20 anos a Vale. Então poderíamos trazê-la para cá, que é uma especialista da Vale. Eu já repito várias vezes, em todos os espaços que vou, só tem uma solução para o tema da Vale, é reestatizá-la. Por que nós somos contra a diretoria da Vale? Não, a diretoria da Vale devia estar presa pelo crime que cometeu. Mas isso é outro capítulo. O problema, como disse a Vanessa, é que a Vale, por ser praticamente um monopólio de exploração de vários minérios, de ferro, de cobre, ela precisa ser estatal para, assim como a Petrobras, os royalties da exploração desses minérios vá para o povo brasileiro. E não apenas para os acionistas. Quando ela foi privatizada, ela não foi privatizada, ela foi roubada do povo brasileiro. A Vanessa... por 4 bi. Eram 4 dias de pagamento de juros da dívida. 3 bi e 400. 4 bi não, 3 e 400. Foi a manchete do Estadão. O cheque do Bradesco, 3,4 bilhões de reais. E o lucro do ano passado? Foi 25 bilhões. Que não é só. Repete esses números. A Vale valia, na época, contabilmente, 112 bilhões de reais, quando ela foi privatizada. E o governo Fernando Henrique vendeu por 3,4 bilhões. O Estadão chegou a botar o cheque na primeira página, orgulhoso do assalto que eles tinham feito. O meu amigo, brigadeiro Sérgio Ferola, quando ainda estava na ativa, disse: se nesse país fosse cumprida a lei, o Fernando Henrique deveria ser julgado por crime de lesa pátria só por ter entregue a Vale. Segundo capítulo, a Vale do Rio Doce, agradeço que você citou. Quem é o dono da Vale do Rio Doce hoje? 52% das ações pertencem a acionistas norte-americanos, porque as ações foram vendidas na Bolsa de Valores de Nova York. Os outros 48%, uns 12% fica para o BNDES, uns 18% para o Bradesco e uns 12% para o sistema de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Que, atenção, puxar a orelha aí de muitos dirigentes da Previ do Banco do Brasil, se iludiram que daí a Vale seria do Fundo de Previdência. A Vale é dos americanos. A Vale do Rio Doce exportou, depois da sua privatização, mais de 110 bilhões de toneladas de ferro, só de Carajás para São Luís. Pergunte para qualquer governador, não precisa perguntar para a esquerda, qualquer governador do Maranhão e do Pará, se eles receberam algum centavo dessa riqueza. Por quê? O mesmo Fernando Henrique criou a Lei Candir. E a Lei Candir isentou as exportações de matéria-prima. Eles não pagam nada de ICM. Então é uma vergonha. O estado do Maranhão e do Pará não se beneficiaram absolutamente nada. E tem vários estudos, inclusive, dos nossos amigos cambonianos, que criaram uma instituição chamada Justiça nos Trilhos. Os cambonianos têm muita presença lá no Maranhão e no trabalho pastoral do Pará. E eles apavorados. Eles fizeram estudos de como a pobreza aumentou por causa do trem da Vale. Em vez do minério ser a serviço do povo, é o contrário. Bom, e você também já deu a dica aí. Por que as barragens se rompem? Porque como não tem fiscalização e como eles procuram o lucro máximo, eles não seguem as regras
da própria tecnologia da mineração. Ninguém mais no mundo guarda os dejeitos das minas em barragens. Você tem que reciclar esses dejeitos antes de amontoá-los em algum buraco. Só que para reciclá-los, tá, precisa investir dinheiro, ou seja, tem um custo. Então, o mais barato, o que é? Tu enche um buraco de água e joga eles lá dentro. É isso que a Vale fez em 400 barragens. Não só foi Mariana e Brumadinho. Tem mais 300 barragens, porque eles adotaram essa tecnologia mais barata em todas as minas que eles têm. Então, só tem uma saída. É privatizar a Vale. Por último... Estatizar. Restatizar. Desculpa, pelo amor de Deus. Reestatizar a Vale para transformá-la em pública. Semana passada eu estive conversando com o nosso querido Felipe Santa Cruz, novo presidente da OAB, OAB. lá Meu no amigo do Rio de Janeiro. Filho de um desaparecido político. O pai dele foi cremado na usina de Cambaíba. Foi lá de Campos. Lá de Campos. Fernando Santa Cruz. Falamos sobre diversas coisas, inclusive isso, porque forças misteriosas, Lindenberg, que tu deveria ir lá fazer uma visita, destruíram os fornos. Ninguém sabe por quê. Ora, para pagar a memória. Onde 19 brasileiros presos políticos que morreram na tortura na Casa da Morte em Petrópolis. Estou falando tudo isso em homenagem a eles e porque ontem, dia 1º de abril, foi o aniversário daquele golpe que colocou o Brasil numa noite escura de 20 anos. E o presidente da OAB me disse assim, sobre a Vale, eu estou muito preocupado, porque a Vale vai entrar com um processo para garantir os direitos dos trabalhadores que morreram na Vale. Ué, mas como? Assim, não estou entendendo. Não, ele disse assim, Stedley, veja bem, aqueles turistas paulistas que estavam na posada, um era médico, um era engenheiro, tal, tem todo o direito de ir lá passear, passar o fim de semana. Morreram uns 30 turistas daquele. As famílias vão pedir indenizações milionárias, com todo o direito. 1 milhão, 2 milhões, porque calcula pela profissão do cara quantos anos de vida o cara tinha. Não? Então, a Vale vai pagar milhões por aquelas famílias da posada. Agora, sobre os 256 trabalhadores que morreram, pela reforma trabalhista do Temer, a Vale só vai pagar R$50 mil por família. Porque de acordo com a profissão deles, já ganha de acordo com o salário. Isso foi reforma trabalhista. A reforma trabalhista do Temer. Que a gente brigou tanto, a Vanessa. pessoa, que nós brigamos tanto, a gente dizia, a pessoa vale o que ela é, ou seja, além de ela ganhar pouco, a indenização, se morre eu e você, eu sou a diretora e você é o trabalhador, você ganha um salário mínimo por mês, eu ganho R$100 mil, eu vou receber em cima do meu salário de 100 mil e você em cima do seu. A vida agora salário, tem preço. Tem preço, Bom, a vida então tem preço. eu até cumprimentei não só o trabalho, o Felipe, porque a OAB vai entrar com um processo na Justiça lá de Minas Gerais para garantir aos trabalhadores, às famílias dos trabalhadores que, além de perder pais, irmãos, né, filhos, terem pelo menos uma indenização monetária mais justa. Stedley tem uma ação de inconstitucionalidade sobre esse item da reforma trabalhista no Supremo. A gente tem que trabalhar e exigir que o Supremo julgue isso rapidamente. Então, certamente, a OAB também vai estar OAB, atento a essa DC e tal. Vanessa, crianças, eu quero aqui agradecer ao João Pedro. Eu quero agradecer ao João Pedro Stedley. Dizer o seguinte, pessoal, até para explicar. Nós vamos fazer um café da manhã todos os dias dessa semana, às 8 horas da manhã. Dessa semana só. Calma, Vanessa. Estou em negociações com a Vanessa. Todos os dias. Para mim é todo dia, 8 horas da manhã. A gente vai fazer, às vezes vai aparecer à noite uma entrevista. Ontem teve Fernando Haddad. Por que vocês fizeram de noite, Ana? Porque a gente vai fazer esse programa também, que é de entrevistas também. E a pessoa, às vezes, não pode vir pela manhã. O Fernando Haddad não podia pela manhã. Então, a gente gravou e colocou à noite. E vamos ter outros quadros. Vai ter um item que é teoria, sobre formação política. Esse é um espaço plural. A gente quer que tenha... Toda a esquerda? Toda a esquerda, gente do PT, do PCdoB, do PSOL, gente que não tem partido, movimentos sociais. Intelectuais. Nós vamos trazer, vamos gravar aqui, sexta-feira, estudantes. João Pedro, juventude. Os estudantes do Mackenzie que a gente vai trazer. Juventude. Juventude, que eles botaram
para quebrar. O Bolsonaro teve que adiar a vinda para São Paulo. Adiar não, cancelou. Cancela, Não vem cancelar. mais. Então a gente vai trazer essa turma aqui. Eu tenho dito isso, eu acho que essa estudantada vai ir para a rua com tudo. Viu? Tomara. É o polo mais dinâmico Tomara. nesse momento aí. Voltem lá para a Uni, Lindenberg. Ela nunca saiu de mim, João Pedro. Mas deixa eu falar a vocês, pessoal. A gente precisa do apoio de vocês, se inscrevendo no canal à esquerda, ativando o sininho para receber notificações. No primeiro dia foi um sucesso, porque num dia só a gente conseguiu 10 mil inscrições. Então a gente faz esse apelo a você. Agradece ao João Pedro. Vanessa, se tem alguma coisa mais para falar? Não, eu apenas quero dizer da aula que você deu aqui e dizer bom. que para Ficamos nós, conversando. para a gente, Foi um foi belo muito café. importante. Você falava e eu anotando aqui, porque desse diálogo mais geral, eu acho que já saiu uma série de temas É claro. que a gente precisa discutir. Vamos trazer aqui, vamos debater sobre a guerra híbrida. A guerra híbrida. Né? E esse é um assunto dele, porque com teoria da conspiração Não é e conspira- denúncia, eu são sei, fatos. da realidade, denúncia São- da realidade. Isso tem sido o hobby do Lindbergh nesses últimos tempos, Vamos aliás. trazer a Martins, doutora Martins, que é especialista Isso, em Na Vale, vamos, Vale. vamos debater sobre essa questão da Vale, o porquê que da importância dela ser uma empresa, voltar a ser uma empresa E pública. eu vou indicar para vocês alguns milicos amigos, Por que que não- por que que nacionalistas, não? para eles virem aqui dar pau. Ainda existe isso? Existe. O que a imprensa- Estão aposentados, né? Mas existe. O que a imprensa deveria dizer toda hora não é que tem que acabar com a aposentadoria do povo, porque a previdência pública é insustentável. O que é insustentável é esse tipo de relação. Você tem Uma que fazer empresa um- como a Vale do Rio Doce tem um lucro de mais de 20 25 bilhões, bilhões. não aplica nada em segurança, mata a gente. Cadê os processos da Bolsa de Valor? Cadê tudo mais? Então, é isso que a gente precisa debater. Então, olha, muito obrigada, viu? Que é E não isso, só é. por isso, por todo o apoio que Não, você está nos imagina, dando também. eu vou ficar na produção, viu, pessoal? Dando sugestão de pauta e indicando. bom. E já vou dar uma de sugestão aqui em público. Você tem que trazer a Vera Malaguti, que é uma grande criminalista e especialista de segurança pública lá do Rio de Janeiro. Ela era assessora no governo Brizola, é companheira Do Nilo, né? do Nilo Batista. Ah, sim. Eu acho que é fundamental, porque ela ajuda também tirar esse preconceito do que é a criminalidade nas periferias, quem é o culpado. Né? Eu acho que nós vamos ter que ter 4 cafés por dia, tanta gente importante para ouvir. Muito aqui. bem. João Boa. Pedro, muito obrigado. Grande abraço a todos. Se inscreva Ó, no canal esquerda. Ó, o sininho. por último, agora a agenda. Ó. Dia 7, todo mundo que for do Sul, nós vamos a Curitiba. Quem é aqui de São Paulo? Lá na Paulista, de tarde, mobilização em defesa do Lula. Rio de Janeiro, na Candelária. E depois, dia 10, vamos fazer uma vigília com velas às 18 horas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, 7 a 10, grandes mobilizações em todo o país. Lula livre! Lula Um abraço, livre. até mais.